Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Amplie Sua Consciência. Eu sou Ronaldo Monteiro. Este programa é um oferecimento do gcompre.com, o guia de compras do seu bairro, onde o cadastro é gratuito para os lojistas, comerciantes, prestadores de serviços e autônomos. Acesse agora mesmo e faça seu cadastro, gcompre.com. Bem, pessoal, essa noite nós temos aqui a presença do Juliano Virilous. Ele é presidente e coordenador geral da AUP, Associação Ufológica Ponta Grossense, uma entidade que pesquisa os OVNIs na cidade de Ponta Grossa, Paraná e região dos Campos Gerais. Nessa entrevista, o Juliano vai nos revelar quais são e o porquê está acontecendo as atividades de OVNIs nesta região, tá bom? Boa noite, Juliano. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa. Saudações a todos, saudações a você, Ronaldo. Saudações a todos os nossos internautas. Muito obrigado pelo convite especial para participar do programa de vocês. Esperamos dar um pouquinho de esclarecimento do que está acontecendo na cidade de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Perfeito, Juliano. Assim, com certeza os nossos internautas estão bem curiosos aí para saber o que realmente está acontecendo nessa região. Mas antes, conta para a gente como é que foi criada a AUP, né, a Associação Ufológica Ponta Grossense. Ou seja, quando é que ela surgiu, né? Por quem foi essa iniciativa e quais são os objetivos aí da associação? Então, para contar exatamente como surgiu a AUP, Associação Ufológica Ponta Grossense, né? Eu vou ter que contar um pouquinho sobre a minha história, né? A minha história dentro da ufologia surgiu em 1989, né, quando eu tinha 15 anos. Até então, meu pai contava relatos de OVNIs e outras histórias, e eu ficava muito interessado, mas não tive a oportunidade de, até então, ver nenhum objeto voador não identificado, né? Quando eu completei 15 anos, meu pai faleceu, né? Aí, aqui mesmo no bairro onde eu moro, no núcleo Santa Luzia, na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, eu pude ver um objeto voador não identificado, né? Daquela data, então, desde 89, eu pude constatar, né, que aquele objeto não era nada conhecido, não era um balão, não era um avião, porque ele subia, ele descia, ia para o lado esquerdo, direito, e de repente ele pegou uma alta velocidade e sumiu. E eu, como muito curioso, né, comecei a estudar a ufologia, pesquisar livros, né, procurar mais informações. Não era tão fácil como hoje, né? Não tinha internet, era difícil, você tinha que procurar livros, estudar, procurar ufólogos, pesquisadores mais antigos na cidade, que tinha bem poucos, né? Aí, a partir de 1995, eu criei o primeiro grupo, intitulado GPUPG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. Até então, eu pensava que o meu grupo era o primeiro aqui em Ponta Grossa, né? Porque eu não tinha, né, até então, encontrado outras pessoas, né, que tivessem outros grupos. Com o passar do tempo, né, foi se reunindo outros grupos. Encontrei aí a Sociedade para Estudo de OVNIs, o CEL, o Terra UFO, o GUP, né, o Grupo Ufológico Ponta Grossense. Em 2004, né, surgiu a necessidade de nós unirmos força, apesar que cada grupo tinha o seu sistema de pesquisa, suas teorias, né, seus métodos de pesquisa. E aí, reunimos no dia 4 de março, exatamente, né, de 2004, fundamos o grupo com CNPJ, registro em cartório. Então, o nosso grupo é um dos poucos no Brasil registrado em cartório que tem CNPJ. E fundamos a Associação Ufológica Ponta Grossense. De 2004 para cá, nós continuamos as nossas pesquisas aí, até hoje, né? Bacana, Juliano. Tem uma história bem interessante quando você menciona esse seu primeiro avistamento. Isso mexeu bastante com a sua cabeça na época, não? Sim, porque eu era apenas um curioso que ouvia histórias do meu pai e de outras pessoas, mas eu tinha aquele intuito, né? Será que eu acredito ou não acredito? Eu ficava sempre com aquele pensamento, pois nunca tinha visto um objeto, né? Aí, quando eu avistei o primeiro objeto, que em 1989, na frente da minha casa, aí, desde então, eu comecei a pesquisar seriamente a ufologia,
né, o fenômeno OVNI, aqui na cidade de Ponta Grossa, e vim descobrir que esse fenômeno não foi aquele instante que eu apenas vi. Ele já vem ocorrendo há muito tempo, né? Há muito tempo atrás. Já encontramos registros, segundo a pesquisadora Isolde Maria Waldman, que é uma pesquisadora e historiadora. Ela achou nos jornais, registrados nos jornais da cidade, em 1917, em Socavão, em Castro, na região que compõe os Campos Gerais. Então, esse fenômeno, ele já vem acontecendo há muito tempo em Ponta Grossa, né? Agora, a gente vai falar isso mais para frente, né, o Juliano? Mas conta aí para nós, e é o tema aqui da nossa entrevista, né? Mas quais são essas atividades de OVNIs em Ponta Grossa? O que você pode nos dar uma visão do que está realmente acontecendo nessa região? Então, esses objetos, eles não marcam dia, nem hora, né, nem tempo, porque já foram registrados até mesmo debaixo de chuva, apareceram objetos voadores não identificados, né? Existe em Ponta Grossa 3 lugares que mais apresentam a manifestação, né, desses objetos, que seria a região onde eu moro, né, Chapada, na Santa Luzia, que compõe vários outros bairros, não é só no Santa Luzia. Aqui do Vila Velha, né, que é um ponto turístico aqui em Ponta Grossa, e a região do Alagados também. Ô, Juliano, essa questão, eles aparecerem na sua região, vocês têm uma ideia do porquê isso? Será que tem bastante minérios, né, tem cristais aí na sua cidade? Porque, pelos alguns estudos que nós acabamos nos deparando aí, tanto na internet como no YouTube, enfim, falam que esses objetos, eles estão mais próximos para como se fosse recarregar baterias, né, através de cristais, um minério mais específico. Você acha que isso ocorre da mesma forma aí na tua região? Eu acho que na região de Ponta Grossa nós não podemos, né, generalizar como em outras regiões, porque aqui esses objetos, eles são vistos, né, como eu já expliquei para você, não tem dia, não tem hora, né, não temos registros de que atividades eles estão fazendo na nossa cidade, mas eles já foram vistos em dias ensolarados, em dias de chuva, em dias nublados. Então, é um fenômeno ainda que tem que ser pesquisado. Como eu já disse, a nossa associação, ela tem um cunho diferente de pesquisas dos demais grupos por aí. Nós não afirmamos nada, porque ainda não sabemos nada sobre o fenômeno. O fenômeno OVNI, ele existe, já não tem dúvidas, porque até as forças aéreas, né, brasileiras e outras já liberaram documentos que antes eram secretas. Antes eles negavam esse fenômeno, né? Agora não há como negar o fenômeno ele existe, existem evidências, mas provas da origem e o que estão fazendo aqui não temos ainda. Falando de números, né, são mais de 10 milhões de avistamentos aí desde 1945, os anos 50. Quer dizer, é muita coisa. As pessoas, elas olham e verificam esses objetos. Muitas dessas pessoas, elas não relatam, né? Mas hoje parece que quebrou um pouco, né, esse paradigma de dizer, eu posso falar desse assunto tranquilamente, porque isso foi difundido até pelos filmes aí hollywoodianos, documentários, né, History Channel e tantos outros canais que hoje falam abertamente sobre o evento UFO, né? Mas em relação aos relatos antigos aí na sua região, como é que foi feita essa investigação, né? Quem participou disso? Essas investigações que foram descobertas aí, né, em registros em jornais, na realidade foi feito por uma pesquisadora, Isolde Maria Waldman. Ela é historiadora, né? Ela foi diretora da Biblioteca Pública aqui na cidade de Ponta Grossa, foi professora aposentada, e ela fez uma pesquisa ampla porque ela escreveu alguns livros, né, que constam, né, esses relatos. Então, ela fez uma pesquisa nos jornais da cidade e descobriu que não era de agora, que esse fenômeno vinha acontecendo, né? Era desde 1917. Então, isso registrado, né, em jornais. Não podemos dizer a data precisa quando esse fenômeno começou aqui em Ponta Grossa, porque não tem uma data precisa. Mas uma data aproximadamente, o mais antigo que foi achado pela dona Isolde, foi em 1917. De lá para cá,
Vários outros jornais da cidade constam em aparições de objetos voadores não identificados. Né? A partir da década de 50, 54, houve uma sociedade astronômica aqui, amadora, né? Que foi criada e eles também faziam esse trabalho de investigação do, né, fenômeno, apesar deles não amplamente, né? Porque tinha um preconceito na época. Quem lidava com isso era considerado uma pessoa louca, fora casinha. Mas hoje nós sabemos que o fenômeno existe, está aí para quem quiser ver, né? Só não vê quem fica grudado no celular toda hora ali, daí não vai ver nada. Né? Mas se olhar para os nossos céus aí, os objetos voadores estão aparecendo. Mas, Juliano, essa questão de sermos considerados loucos, né? Isso ainda é uma realidade. Muitas pessoas não acreditam que nós chegamos na Lua, entendeu? Então, ainda falta bastante aí para a população em geral ter esse assunto de forma mais aberta, mais ampla, e sem essa consideração que nós temos aí um parafuso a menos, né? Fazendo essa brincadeira aí com a gente. Mas me conta uma coisa. Além do jornal, né, que foi noticiado esses eventos, a mídia televisiva também fala sobre isso? As TVs locais, elas relatam esses avistamentos ou não? Esses acontecimentos antigos, não. Só nos jornais da TV escrita, né? Por imprensa escrita, jornais. Mas a partir quando a gente, né, começou a pesquisar em 1989, 95, quando eu formei o primeiro grupo, intitulado GPUPG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa, aí eu comecei a fazer uma divulgação ampla em jornal, né, na rádio, tanto que foi divulgado nas rádios, em cartazes, aí foi formando novos grupos. E com o tempo nós criamos, né, como eu já falei para você, a Associação Ufológica Pontagrossense, que vem fazendo um trabalho de pesquisa ampla, com seriedade, né? Nós pesquisamos o fenômeno OVNI, sem deixar que as nossas crenças pessoais interfiram nas investigações. E por que eu digo isso? Nós não podemos investigar um fenômeno já com uma crença colocada na cabeça, como muitos grupos de ufologia fazem hoje no nosso país, né? Se você já vai lá identificar uma nave extraterrestre no disco voador, você já está dando, né, a origem do objeto. Muitas investigações que nós fizemos aqui na cidade foram fenômenos naturais que as pessoas confundiram, né? Pessoas leigas confundiram aí satélites, né, estrela cadente, planeta Vênus, né, até aviões com objetos voadores não identificados. E quando nós fomos fazer uma investigação mais profunda, nós descobrimos o que era. É claro que esses objetos de agora que estão aparecendo ainda, não existe uma explicação lógica, então eles continuam sendo objetos voadores não identificados. Entendi. Ô, Juliano, o que você pode nos relatar em um caso clássico aí de avistamento em Ponta Grossa? Um caso clássico que ficou registrado aconteceu em 1999, né? É o caso conhecido como o caso Lorimir. Ele era um caseiro, né? Aqui numa chácara próxima ao bairro onde eu moro, na Santa Luzia. A chácara se chamava Santa Rosa. Ele era um caseiro que estava voltando lá para a chácara onde ele cuidava. Aí, quando ele chegou aqui na Santa Luzia, branco, né, com uma expressão de medo, nós falamos, o que aconteceu? Ele nos relatou, eu fui perseguido por uma bola de fogo, era, na crença popular dele, era o chamado boitatá. Aí, ele ficou insistindo para nós ir lá, não, vamos lá, eu vou mostrar o lugar onde eu fui perseguido por essa bola de fogo, era boitatá. Na época, em 1999, existia aqui um amigo nosso que tinha um grupo intitulado Grupo Ufológico Pontagrossense. O nome do presidente era Wellington Faria. Segundo ele mesmo nos falou, ele fez, né, uma participação lá no caso Varginha. Então, ele teve um envolvimento com o caso Varginha. Então, ele pegou, nós ligamos para ele, era umas 10h30 da noite, né, um tempo chuvoso, meio caindo uma garoinha, e nós ficamos meio assim de ligar para ele, porque o cara estava meio nervoso ainda, né? Aí ligamos para ele, pegou o Jeep dele e veio. Nós fomos no intuito de não ver nada, né? Apenas ele mostrar o local. Quando nós chegamos, deixamos o Jeep numa curva que tinha e descemos de a pé até o poste
que na época não era um poste de luz, mas era um poste de ferrovia que não tinha os fios elétricos, era só o poste, era um poste de madeira até. Aí o que aconteceu? Chegamos, né, mais aproximadamente uns 20 metros desse poste. O que aconteceu? Tinha uma bola de luz acima do poste, uns 10, 5 centímetros acima do poste. No início, essa bola de luz ela tinha o tamanho de uma bola de tênis. Quando a gente pegou a lanterna e piscou para ela, né, fazendo movimentos, o que aconteceu? Essa bola de luz ela respondeu, ela ficou do tamanho de uma bola de basquete e diminuiu, aumentou e diminuiu, e de repente ela sumiu. Foi tirado fotos na época com fotografia daquelas de filme, né? E na hora de revelar, queimou todos os filmes, né? Então houve uma interferência do objeto na câmera nos filmes daquele tempo. Não era digital nada, era com aquele rolinho de filme que colocava dentro da máquina. E infelizmente não saiu nada. No outro dia nós buscamos investigar o local para ver o que havia. Chegamos lá, havia uma casinha de João de Barro destruída, um colega nosso subiu até o poste e tinha um passarinho, né? Não era o João de Barro que estava lá, era um bem-te-vi que estava sem cabeça, sem perna, e como se tivesse uma luz totalmente queimada dele, de cima para baixo, torrado. É incrível, né? Eu entendo que você tem bastante história aí nas suas investigações. Me fala um pouco qual é o teu método, ou o método do seu grupo, da associação, quando você está investigando um caso de OVNI. Quais ferramentais que você tem para fazer essa investigação? Primeiramente, nós procuramos, né, fazer as investigações aonde está ocorrendo o fenômeno com maior intensidade. Não que aconteça, né, em qualquer lugar, mas existe 3 lugares que mais acontece. E, primeiramente, nós chegamos no lugar de dia, né, fazer uma varredura, investigar, entrevistar as pessoas que moram ali por perto para ver o que aconteceu, né, pegar uma entrevista, pegar alguns relatos, né, tirar algumas conclusões, né, para ver se não houve engano. Agora, com a tecnologia de hoje em dia, dá para a gente já ter programas no celular, né, para identificar satélites, outros para identificar o avião, se não foi um avião que passou exatamente naquela hora. Então, há muita coisa que dá para você identificar, né, fazer antes uma varredura ali no local, para ver se você consegue identificar o que está acontecendo. Aí, caso não ocorra, a gente faz uma vigília no local, né? A gente fica lá com câmera fotográfica, né? Com filmadora, tentando observar o objeto e tentando registrar esses objetos, né? Quando a gente consegue registrar esses objetos, a gente procura tentar identificar, desmistificar o objeto. Vamos ver o que é, o que não pode ser. Aí a gente vê se não é um balão, não é um meteorito, até chegar à seguinte conclusão, até nós chegamos no último recurso, que seria um objeto voador não identificado. Até então, né, nós estamos aí tentando conseguir outras parcerias e outras entidades aí, né, da Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, que também poderia nos colaborar, né, com alguma ajuda aí, né, de identificação de certos materiais, certas fotografias, né? Mas a gente ainda está em acertos com eles, né? Tentando pegar aí digamos, uma carona nessa liga entre a associação, né? Primeiramente, nós temos que mostrar o nosso trabalho, que é diferencial dos demais. Nós não afirmamos nada, nós investigamos o fenômeno. Não podemos afirmar sem provas contundentes, né? O fenômeno, ele existe? Sim, ele existe. O objeto ainda é não identificado? Sim, mas isso não prova que é de origem extraterrestre ou qualquer outra teoria que tenha por aí, entendeu? Perfeitamente. Até pela seriedade que você já comentou, né? O senso da pesquisa é isso mesmo, né? Na verdade, o papel que nós temos é relatar algo e ter as comprovações, né? As evidências de que realmente aconteceu algum avistamento, como foi mencionado por alguém. Juliano, conta para nós aí o seguinte: existem alguns casos que as naves pousam, né? Já houve algum caso aí na região dessa nave ela pousar aí na terra de vocês aí?
Aqui em Ponta Grossa já houve relatos de pousos, né, de objeto não identificado. Mas na época que nos passaram, já passou muito tempo da época que aconteceu, né? Houve um caso famoso também, né, no terreno de um deputado aí, famoso na cidade, que em 1995, segundo testemunhas nos contaram, né, nós não estivemos no local, então não podemos afirmar nada, apenas contar o que as testemunhas nos relataram, que em 1995, um objeto, né, de forma discoide desceu até o terreno aqui próximo do deputado, né, e logo após alguns minutos, 2 helicópteros estiveram em perseguição desse OVNI, né? Ou seja, o objeto desceu no terreno, veio 2 helicópteros do Exército, esse objeto subiu em meio aos helicópteros e, em alta velocidade, né, fugiu dos helicópteros, e os helicópteros surgiram em perseguição a esse objeto. Mas esse é um relato ainda, né, segundo as testemunhas, né? Não podemos constatar nenhuma evidência, né, que o objeto desceu no local, porque as testemunhas falaram o que aconteceu. Na mesma noite, né, o deputado mandou passar um gradeiro, o gradil, né, no terreno, para que ninguém fosse lá de curioso saber o que tinha acontecido. Eu imagino a curiosidade da população local, né? Porque esse relato ele é bem interessante, né? Houve pessoas que chegou a falar em tom irônico que era um vagalume gigante que tinham visto, né? Quer dizer, cada um dentro da sua limitação, né? Ou dentro das suas experiências, acabam comparando questões das quais ele tem uma memória, né? Eu acho que isso que acontece com as pessoas. Juliano, conta um pouco para nós dessa época que é anterior à fundação da associação. Haviam outros grupos de pesquisa? Quantos eram esses grupos? Então, antes da associação surgir, né, propriamente, como eu já falei, o primeiro grupo a ser criado aqui em Ponta Grossa, antes, né, de 1995, não havia nenhum outro grupo que eu tinha procurado, né? Uhum. Eu estava fazendo uma pesquisa independente. Então, até 1989, quando eu vi o primeiro objeto, né, e os anos seguintes, eu não encontrei nenhum grupo. Daí, em 95, surgiu a necessidade de eu fazer um grupo, porque só uma andorinha não faz verão. Aí, reuni algumas outras pessoas interessadas no fenômeno e acabamos criando o primeiro grupo, intitulado GPUPG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. Com o passar do tempo, né, com as divulgações que eu estava fazendo em jornais, né, nas rádios, surgiu outros grupos. Aí eu conheci o CEL, Sociedade para Estudo de OVNIs, né? Aí surgiu o GUP, Grupo Ufológico Ponta-Grossense, que desse meu amigo, né, que posteriormente me contou que ele era lá da ESA, né? Veio aqui para Ponta Grossa, formou um grupo intitulado, né? Pesquisou muitos casos antigos, né? Hoje em dia, se você procura o nome dele, infelizmente não se acha na internet, nem e-mail. Estranhamente, você não acha nem no Facebook, nada sobre ele. Não tem nenhum histórico, né? Você comentou para nós, Juliano, em relação às vigílias ufológicas, né? Elas acontecem em quais locais? Apenas dos locais que são relatados, ou você já tem locais que são pré-definidos para essas vigílias? E Não, dentro dessas Uhum. a gente procura fazer essas vigílias nos locais que estão tendo mais incidências, né, de fenômenos, né, não conhecidos. Claro que a gente já fez vigílias em outros locais fora esses, né? Mas a região do Alagados ali, do Itaiacoca, do Parque do Vila Velha, enfim, toda essa região é rica em aparições, né? Uhum. Mas os que mais aparecem, como eu já relatei, são 3 lugares que têm mais incidências. Por quê? Porque as pessoas acham que estão observando mais nesses locais, né? Tanto que nós estamos lançando uma campanha aí, né, junto aos populares aqui da cidade de Ponta Grossa, para nós fazermos uma rede OVNI, onde é todo mundo interessado no fenômeno, não importa se é investigador, ufólogo, pesquisador
ou apenas um curioso, mas que tem interesse real, né, em descobrir o fenômeno OVNI, nós temos aí a rede OVNI, que nós vamos comentar aí o que seria a rede OVNI. Juliano, dentro dessa sua experiência, dessa maturidade que eu estou entendendo em relação às suas investigações, como é que você vê a ufologia hoje, né? Você acha que a ufologia ela está estagnada? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, por causa dessas pessoas, entre aspas, que se dizem ufólogos e pesquisadores, mas que vivem da ufologia, nós sabemos muito bem que tem pesquisadores aí que vivem da ufologia, ou seja, de congressos, né? Deixaram de lado o mais importante, que seriam as pesquisas em campo, e já fazem os congressos com pré-definições. Os objetos voadores são de origem extraterrestre, são seres espirituais, que estão aqui para nos salvar. Outros falam que são de outra dimensão, mas o importante mesmo, que são as pesquisas em campo, não estão sendo feitas. Poucos grupos no Brasil estão fazendo as pesquisas em campo. Então, muitas pessoas já me questionaram que a nossa ufologia de hoje em dia está estagnado, parado no mesmo lugar, porque nos congressos eles falam sempre o mesmo ano as mesmas coisas. Ficou as mesmices. Em vez de ter novidades, só tem as mesmices. Então, o que nós precisamos mudar a ufologia? Fazer pesquisas em campo. O fenômeno está acontecendo, nós temos que ir atrás, né? Nós temos que investigar, não colocar a nossa crença pessoal. Eu tenho a minha crença pessoal, os outros participantes da associação têm cada um a sua crença, mas nós trabalhamos em conjunto. Para quê? Para que as nossas crenças, né, sejam comprovadas. A gente tem que ter provas. Então, às vezes, está um debate até entre os próprios pesquisadores da nossa associação, porque um, né, pensa de uma maneira, outro pensa de outra, mas não chegamos a brigar, apenas uma discussão amigável, né? Opa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, vamos fazer uma pesquisa séria, objetiva. A associação, ela tomou esse rumo porque não podemos identificar um objeto voador ali com determinações apenas em crenças. Nós temos que ter provas. Não tendo provas, mais tarde o fenômeno vai ser identificado e daí vai ficar ruim para quem identificou o objeto errado. Então, nós não podemos dar essas opiniões, né, geralmente ao público sem uma prova. Então, como eu já disse, nossa sociedade, ela já investigou casos aí que eram fenômenos naturais, né, mas por pessoas que não têm conhecimento, leigos no assunto, eram objetos voadores não identificados e falavam ainda pior, que eram seres extraterrestres. Mas nós fomos lá e identifiquemos o que era. Isso que é uma investigação séria, né? Constatar o que realmente é, né? A questão da rede OVNI, o que é ela, como é que ela funciona basicamente, a rede OVNI? A rede OVNI seria o quê? Uma rede de pessoas que estariam interligadas, né, junto à associação. O nosso objetivo é pegar uma pessoa em cada bairro, pelo menos da cidade, que tenha um tempinho livre, não precisa ficar 24 horas ligado, né? A cidade é uma cidade, não é uma cidade pequena, tem 350 mil habitantes, fora a região dos Campos Gerais, né? Então, que são cidadinhas pequenas ao nosso redor aqui. Então, nós precisamos de pessoas interessadas no fenômeno, né? E para que a rede funcione, essas pessoas têm que se inscrever no nosso e-mail. Nós fizemos uma campanha aí, junto ao Facebook, junto às redes sociais, para que as pessoas escrevessem o nome, o endereço, o número no WhatsApp, né? E o seu e-mail ali. E fazemos um grupo dentro do WhatsApp para que, quando as pessoas vissem esse objeto, relatasse aos demais, para que muito mais pessoas pudessem ver o mesmo fenômeno acontecendo, né? Talvez em vários lugares, com várias pessoas. Aí teríamos o quê? Muito mais fotos, muito mais vídeos e relatos. Mas tem muitas pessoas que não relatam até hoje, de medo de serem ridicularizadas, né? Porque a mídia, em geral, ela prega uma coisa, né? Ela faz você fazer uma reportagem ali,
mas por detrás ficam tirando uma onda, né? Tirando um sarrinho. Aí todas as pessoas não vão levar o fenômeno a sério. Ah, mas ali, ó, os próprios apresentadores daquele programa, né, ficam tirando onda, convidaram lá o pesquisador, que muitas vezes passa até vergonha, né? Então, muitas vezes, nós temos que tomar uma solução. Quando a pessoa perguntar para nós, vocês pesquisam ETs? Não. Vocês pesquisam o disco voador? Não. O que vocês fazem? Nós pesquisamos o fenômeno. O fenômeno está cheio de evidências por aí. Se nós estivéssemos loucos, a Força Aérea Brasileira estaria mais louca ainda por fazer documentos confidenciais, né? Escrito lá que pesquisaram o fenômeno. As Forças Aéreas de outros países que estão liberando esses documentos, mas isso é só a ponta do iceberg, né? Eles não liberaram todos os documentos, eles liberaram apenas alguns. Mas essa liberação já é alguma coisa, né, Juliano? Antigamente a gente não tinha acesso a nada, e até nós consideramos, eu e a Cris, a gente conversa muito sobre isso também, nós consideramos que é um momento de mudança em relação ao tema. A gente enxerga até que, num futuro mais próximo, essa relação, essa abertura desses seres, desses objetos, seja um pouco mais claro para a gente, entendeu? Pelo menos é o nosso entendimento. Me conta uma coisa, vocês já realizaram eventos no passado, né? Como palestras, seminários e congressos. Quem é que participou desses eventos? Como é que foi a aceitação do público? Sim, no passado, né, já foi realizados alguns eventos, né, constatando aí, né, a presença de alguns ufólogos famosos, né, já estiveram aqui em Ponta Grossa, já estiveram alguns contatados, segundo, né, foi convidado aí. Enfim, a nossa associação, né, ela já teve esses congressos aqui, né, nós não somos também nenhuma pessoa radical, porque um bom investigador tem que estar, né, em cima do muro. Ele não pode crer em tudo e não pode desacreditar. Você tem que ter uma mente aberta. Agora, se você for um investigador opa, eu já vou lá com aquela coisa predeterminada, daí não vai funcionar, porque você já está colocando a sua crença, o seu modo de pesquisar no meio do fenômeno. E o fenômeno OVNI é um fenômeno misterioso, que envolve muitas coisas, né? Esses objetos, eles aparecem, desaparecem, eles não têm forma definida. Um termo errado, né, para a maioria dos ufólogos usar é disco voador. Disco voador é um termo que ficou popularizado, mas é um termo usado erradamente, porque nem sempre, na sua maioria, esses objetos aparecem em forma de um disco voador, né? Aqui já foi relatado diversas formas, né? Triangular, né? Em forma de um charuto, em forma de um quadrado, em forma até de uma roda gigante, enfim, vários formatos. Entendi. Teve um momento aí de vocês realizarem uma vigília na região de Alagados. Houve alguns avistamentos por lá. Nos conte um pouco aí, quais foram os melhores momentos dessas vigílias e o que foi avistado por lá? Então, como essa região é uma das regiões mais propícias para o avistamento desses fenômenos OVNIs, né? Em 2015 nós tivemos em 2 oportunidades lá, mas numa delas foi fantástica, porque era um tempo, nós chegamos lá, o tempo estava meio garoando, nós já estávamos quase desistindo de fazer essa vigília, né? Mas fiquemos lá mais um pouquinho, né? E nesse mais um pouquinho, a partir das 9 horas da noite, das 21 horas, começaram a aparecer muitos objetos, né? Na minha contagem, foi 21 objetos, da 21 horas até a 0 hora. Então, houve manifestações de objetos. Infelizmente, não pudemos captar todos esses objetos, porque eles estavam muito longe, né? Muito no horizonte. Eles se materializavam e logo desapareciam, né? Eles se materializavam num lugar, iam lentamente e desapareciam. Então, as nossas câmeras, na época, né, não captavam. Algumas fotos estranhas, né, aconteceram quando nós estávamos tirando fotos de nós propriamente, né, apareceram umas coisas estranhas que as pessoas poderão,
né, observar lá no nosso blog, né, no nosso blog, que tem essas fotos lá. Tem fotos de vigílias que a gente fez. Então, uma das vigílias, nesses 28 anos de pesquisas que eu faço, que mais objetos voadores não identificados eu pude constatar foi lá na região do Alagados, em 2015. 2015 é praticamente logo aí, né? Ou seja, 2015 para 2018 agora, houve um aumento desses avistamentos? Como é que está esses Sim, eventos hoje? esses avistamentos têm aumentado por quê? Por causa da nossa tecnologia de hoje, né? Hoje em dia, qualquer um tem um celular na mão, então muitos vídeos já foram enviados para nós, né? Já temos aqui relatos de vídeos aí de 2017 até vídeos agora. O último vídeo que foi enviado para nós foi agora, né, no domingo passado, dia 11, né, de 2018, aqui mesmo na região. Então, numa das regiões mais propícias de aparições, hoje com a tecnologia, qualquer um pode filmar esses objetos, né? Então, se as pessoas não têm a crença nas aparições desses objetos, é só ficar de olho no céu, é só participar da nossa rede OVNI, né? E com certeza vai filmar, vai fotografar ou vai ver esses objetos aí nas suas aparições misteriosas. O Juliano, em relação à associação, o que você planeja para o futuro, né? Quais são os projetos que você tem em mente? Então, o projeto que nós temos em mente junto à associação é continuar as investigações, né? Tentando provar que esse fenômeno, né, ele existe, porque ainda tem pessoas que não acreditam no fenômeno, né? Mas as evidências são muitas, porque se a pessoa não acredita, né, a pessoa está mal informada, porque se a pessoa pesquisar aí na internet e ver, está ligado na televisão, em todos os meios de comunicação, volta e meia tem relato desses fenômenos, né? Então, ou há uma epidemia de loucura pelo mundo todo aí, que pessoas estão vendo esses objetos, ou a pessoa que não acredita está sendo um pouco ignorante, né, de não fazer a pesquisa, né, não ir aprofundamento. O que acontece com os críticos de plantão? São geralmente as pessoas que não vão atrás, só serve para criticar o seu trabalho, mas a pessoa não vai atrás. Você pergunta, mas você foi lá no local que está tendo as aparições? Não, né? Então é assim, ou você não pode também ser muito crente no fenômeno, não ir atrás também. Ah, eu só acredito, eu acredito, mas eu tenho medo de ir, não vou lá porque pode me abduzir, pode acontecer alguma coisa assim. Não, você tem que ir constatar, ver se o fenômeno que está ocorrendo não é algo natural, né? Não é algo natural, para depois então acrescentar um fenômeno sobrenatural, né? Alguma coisa assim. Mas o medo ainda prevalece, né, Juliano? A É, população ainda tem um medo, né, desse fenômeno, né? Então isso o impede com que medo e o elas não preconceito, passem para a como eu já investigação, disse. né? A minha época que eu iniciei era muito preconceituosa, né? Muito mais do que hoje, muito mais do que hoje. Hoje em dia as pessoas não podem me chamar de totalmente louco, porque, né, o fenômeno já está aí, comprovado que existe. Nós, da associação, não chegamos e não afirmamos que é um fenômeno extraterrestre ou qualquer outra coisa, sem uma investigação mais ampla, né? Não podemos afirmar o que é. O fenômeno ele existe. Agora, o que devemos fazer? Unir forças, todas as correntes, largar a mão de intriga, de briga, que há muitas intrigas e brigas, né? Um querendo puxar sardinha para o seu próprio lado, né? Mas em pró-ufologia ninguém quer fazer as coisas. Temos que unir forças. Não interessa a sua crença pessoal, né? Deixe de lado essa crença e vamos unidos num objetivo só, né? Em rumo à ufologia, fazer com que a ufologia seja reconhecida, né? Seja reconhecida como uma ciência, né? Mas muitas vezes esse fenômeno, né, ocorrido aí, não deixa as pessoas verem o que está acontecendo, né?
o medo do desconhecido. Um acobertamento também, né? Muitas pessoas elas são sujeitas a sugestões, né? Você não comenta dentro da sua família porque a sua família pode achar que você está ficando louco, né? Você não comenta no meio das igrejas, porque os pastores, né, vão achar que é um fenômeno, né, demoníaco. Então, muitas coisas, cada um tem um pensamento. Mas, em vez de todo mundo se unir, né, e comprovar o que é mesmo o fenômeno, não. Fica cada um puxando para o seu lado. Por isso que a ufologia está estagnada até hoje. Muitas pessoas estão fazendo congresso ganhando dinheiro, deixando as pesquisas de lado, fazendo as mesmices de sempre. Por isso, né, que os cientistas de hoje não levam muito a sério a ufologia. Há muita brincadeira, até mesmo nas reportagens, nas entrevistas que a gente vai dar, você já vê, né, que aquela emissora está querendo fazer um sensacionalismo em cima da história. E não é bem assim, né? Nós devemos pesquisar com seriedade o fenômeno. O fenômeno está comprovado que existe. Agora, o que é a sua origem é que devemos pesquisar com cautela, como eu já falei. Não adianta você falar que é de origem extraterrestre e mais tarde, depois, descobrir que não é, e daí vai ficar feio para quem? Para quem falou. Então, devemos pesquisar com cautela. Ô, Juliano, dentro dessa sua experiência, qual a maneira mais correta, né, de se realizar uma vigília? Ou seja, como é que você torna ela mais eficiente? Então, a maneira mais eficiente que eu acho de uma pessoa realizar uma vigília é deixar sua crença pessoal de lado, né? Imparcial. Quando um investigador policial vai investigar um crime, ele já não vai com aquilo na cabeça. Eu já sei quem que é o criminoso. Tá aqui a prova, ó. No fenômeno óbvio é a mesma coisa. Você tem que investigar, você tem que analisar, ver se esse fenômeno, né, não está sendo confundido. Como já falei, nossa sociedade aí já pesquisou casos que as pessoas se enganaram. Por quê? Porque são leigos, né? Elas só são pesquisadores de gabinete, não vão às pesquisas em campo. Então, o que devemos fazer? Né, primeiramente, deixar a crença de lado, e imparcial. Vou lá imparcialmente, não crendo e não deixando de acreditar, mas com a mente aberta em todas as possibilidades. Pensando em fenômeno OVNI, você tem que pensar em qualquer possibilidade. Também não pode ir lá, né, sendo um científico sem uma mente racional, de mente aberta, né? Juliano, acho que em qualquer aspecto, né, seja de pesquisa ou não, tem que ter ponto, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Nada pode ser exagerado, né? Então, sempre puxa para os lados, ou tendências, ou crenças, tem que ter um ponto de equilíbrio e ter também a coragem, né, de ouvir sem tantos filtros e depois analisar, né, o que é verdade ou não para essa pessoa. Acho que o caminho é esse, né? Nós estamos aqui chegando nos minutos finais da nossa entrevista e até tem uma pergunta que realmente acho que é bastante interessante, é sobre os vários avistamentos diurnos que ocorreu aí na região onde você mora, na Santa Luzia, não é isso? O que você pode nos relatar, né, dos detalhes desses avistamentos? Né, como que os Então, esses OVNIs se acontecimentos comportaram? diurnos que aconteceram, né, muitas vezes não foram vistos a olho nu. Aconteceu uma certa vez, né, que a gente estava tirando foto do céu para testar a câmera e tudo mais, e depois de revelar as fotos, apareceram esses objetos, né? Agora, claro que alguns objetos voadores foram, né, vistos de dia, não só por mim, né, como eu já moro no bairro há muito tempo e tenho muitos avistamentos. Aí a pessoa pergunta, mas por que você, Juliano, vê muitos objetos voadores? É simples, porque eu sempre estou olhando para o céu. As pessoas, né, questionam isso. Por que você? Porque eu sempre estou olhando para o céu. Né? Eu sou um curioso, eu gosto de estar observando a qualquer instante, seja de dia, seja de noite. Quando eu tenho oportunidade, eu estou dando uma olhada para o céu. E geralmente, quando eu olho, né, alguma coisa eu estou vendo, algum objeto voador não identificado.
Mas não significa que esse objeto voador, que eu não consegui identificar, seja de origem extraterrestre ou seja algo sobrenatural. Então, para isso, tem que pesquisar mais a fundo. Mas que os fenômenos aéreos não identificados estão ocorrendo na Ponta Grossa, isso está ocorrendo em Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais. Por que eu sei disso? Porque várias pessoas têm encontrado contato conosco, né, através dos telefones, através de e-mail, nos relatando, encontrando a gente na rua, vi um objeto ontem, assim, ontem, esses dias mesmo, eu fui ali no mercado, como eu já relatei, o último avistamento foi agora, dia 11, né? Uma semana anterior, eu tinha dado uma entrevista para a Rede Massa, né, aqui do programa Jocely, do SBT, contando um relato que, né, ouvimos de umas pessoas que viram um objeto rodando, né, numa torre aqui, perto do terreno do famoso deputado, aqui não podemos citar o nome, né, mas algumas pessoas já devem saber quem é. Então, esse objeto voador era em forma cilíndrica. Esse aconteceu no dia 3, né? Aí, agora, dia 11, o açougueiro ali do Mercado Shirlo, né, nos relatou e nos enviou um vídeo que ainda estamos analisando, né, com cautela. Estamos analisando esse vídeo com cautela. Mas temos esse vídeo em nossas mãos e outros vídeos, né, para as pessoas também que quiserem ver esses vídeos. Juliana, assim, falando de um aspecto geral, quantas evidências ou imagens, né, fotografias, você deve ter uma quantidade enorme, né, dessas evidências. O que você pode nos falar aí dessa sua biblioteca, né, e como que os nossos internautas podem acessar essas informações? Então, o pessoal aí que nos enviou as fotos, antigamente era fotos. Nós tínhamos feito uma campanha para quem tinha fotos de objetos voadores não identificados. Né, nós temos um slideshow contendo essas fotos, né, de pessoas que nos enviaram. Agora, nós fizemos uma nova campanha no Facebook, na nossa página, no nosso blog, né, pedindo, se a pessoa tiver um relato, uma foto, um vídeo, que enviasse para nós. E surgiu alguns vídeos, né, novos aí, como eu já disse, o mais novo é agora, de 2018, dia 11 de agora, domingo passou, e outros vídeos aí. Então, as pessoas que quiserem mais informações, elas podem acessar no Google, né? Só escrever lá AUP-PG, já vai ser lá, vai estar escrito lá, Associação Ufológica Ponta Grossense. Só clicar lá, você vai ter informações, né? A Rede OVNI, para quem quiser escrever, né? É só ligar no meu telefone, o telefone é 42 998 40 0311. Aí a gente vai passar o e-mail, como a pessoa vai se inscrever, participar da rede junto conosco, né? A união faz a força. Então, nós precisamos com a colaboração das pessoas que moram em Ponta Grossa e região, para que nós consigamos mais fotos, mais vídeos, mais relatos e, quem sabe, né, identificar esses objetos e a sua origem. Juliana, eu acho que foi realmente bastante esclarecedor esse seu trabalho, o trabalho da associação. Tenho certeza que os internautas ficaram até curiosos de repente, ir para a sua região realizar essas vigílias, né? Que eu entendo que é um campo bastante amplo e, para quem nunca viu, pode ter uma condição, junto aí com vocês, de fazer uma vigília com resultados. É isso mesmo? Isso, né? Mas não podemos, digamos, deixar de pesquisar, né? Nós temos que ir atrás. Se a pessoa tem curiosidade de ver e fala, mas eu nunca vi, venha para Ponta Grossa, vamos juntos nessa pesquisa. Tem que estar em campo, né, Juliano? Não só aceitar o que as pessoas falam, mas de procurar fazer uma autopesquisa, vamos colocar assim, né? Ir para campo, lidar com pessoas como vocês, que já têm uma maturidade nessa questão da pesquisa, da vigília, enfim. Acho que as pessoas são muito curiosas, eu acho que essa curiosidade ela vem aumentando, o medo vem diminuindo, então a gente espera que isso cresça cada vez mais, tanto em todas as regiões do país, mas eu entendo que, tanto na sua região, né, como em outras regiões que têm
são cercadas por minérios, por minerais, enfim. Parece que existe uma consideração em alguns aspectos. Por exemplo, São Tomé das Letras, a gente sabe que é um local onde tem bastante avistamentos também, né? Ou outras regiões do país, né? Serra do Roncador e assim por diante. Então, quem sabe a gente promove aqui no nosso canal uma turma, né? A gente faz um turismo ufológico e, de repente, você nos ajuda aí a receber toda essa turma e, quem sabe, a gente faz um trabalho em conjunto. O que você acha? Com certeza, né? Com certeza será um prazer receber as pessoas aí na cidade de Ponta Grossa, que é pouco divulgado, né? Muitas pessoas não sabem que Ponta Grossa é um dos lugares que mais aparece OVNIs no Paraná, no Brasil e no mundo, né? Agora, com a programação de vocês aí, com a divulgação, vão saber que Ponta Grossa também está em um dos lugares que mais aparece OVNIs. E todos são convidados a vir fazer vigílias aqui, a pesquisar com seu próprio entendimento, né? Nós estamos aqui pregando uma crença, mas nós estamos pregando aqui uma união de todas as pessoas em um objetivo, fazer com que a ufologia seja levada mais a sério, né? E pararem de briga. Muitos pesquisadores ficam cada um puxando para o seu lado, brigando aí, mas comprovando em campo, são poucos. Olha, Juliano, muito obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Espero que em breve você esteja aqui contando outras novidades, né? Essas suas investigações do seu grupo. E realmente, eu tenho certeza que os internautas gostaram demais aí, né, de todos esses relatos. E tem agora mais um local, né? A gente não fala só de Varginha, né? Ou de outros locais que todo mundo comenta, mas Ponta Grossa, com certeza, é um local com bastante atividade, né, dos UFOs, né, dos OVNIs, e vale a pena investigar. Então, fica aqui meu abraço para você, Juliano, e até breve, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu amigo, muito obrigado a todos os internautas, agradeço aí pela oportunidade, né? Espero que possamos estar em outras oportunidades, relatando mais coisas, que é pouco tempo para relatar muita coisa, né? Tem muitos mistérios ainda que não foram revelados ainda e vão ser revelados. Isso serão temas aí das próximas entrevistas contigo, tá? Vai ser um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Tá ok. Grande abraço, viu? Outro.